O Bahia confirma a contratação de Luciano Rodrigues, maior compra da história do futebol nordestino. O atacante uruguaio custou ao Bahia cerca de 65 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos, e ele já está treinando com o elenco tricolor. O uruguaio já participou do treino dessa semana. Dessa maneira, ele já foi até regularizado pelo BID. O atleta, aliás, já chegou ao Salvador com muita empolgação. O Bahia teve a concorrência de River Plate da Argentina e Feyenoord da Holanda para conseguir contar com o jogador. Além desses clubes, o Lúcio quase chegou aí para o Girona da Espanha, mas esbarrou em limitações do fair play financeiro. Assim, a negociação pelo jogador superou as outras transações realizadas pelos clubes do Nordeste. Apesar da ainda pouca idade, Luciano Rodrigues passou por Bela Vista e Progresso, ambos do futebol uruguaio, antes de chegar a se destacar no Liverpool do Uruguai. E foi logo em seu primeiro ano no novo clube que ele viveu uma temporada com dois grandes inéditos feitos. Pela seleção da base, ele conquistou o Mundial Sub-20 no ano passado. Também em 23, ele integrou o elenco na conquista de taça inédita para o clube da capital do país, a do Campeonato Uruguai. Pensando em melhorar sua situação na tabela, o Corinthians segue ativo no mercado em busca de grandes contratações e fez propostas pelo volante Cuéllar do Al-Shabaab e pelo atacante Gonçalo Plata do Al-Sadd. O clube paulista já teve duas propostas recusadas pelo clube do Catar, uma por empréstimo e uma de compra, mas a nova oferta chega mais próxima aos valores desejados pelo Al-Sadd. O timão, que conta com a ajuda de um investidor para tentar a contratação, entende que é um negócio difícil, mas segue tentando a chegada e negociação de Plata. Já sobre o volante, o Corinthians fez a primeira proposta pelo colombiano, que tem contrato até meio de 26. Cuéllar é um sonho antigo do timão, que tem um acordo salarial apalavrado com o jogador. O meio-campista já foi treinado por Ramon Dias, do Al Hilal da Arábia Saudita. Lembrando que o clube paulista já fechou a contratação de um jogador para a posição nessa janela de transferências. Trata-se de Charles, ex-Ceará internacional, que estava no futebol dinamarquês. Após não renovar o seu contrato com o Manchester United, o goleiro espanhol De Gea decidiu dar a volta por cima. O goleiro está prestes a voltar aos gramados de futebol. Após a saída do United, o espanhol de 33 anos é cogitado por 4 clubes europeus. Quando deixou a equipe inglesa, De Gea não teve seu contrato renovado e, apesar de demonstrar interesse e despertar em grandes equipes do velho continente, escolheu ficar sem clube por um ano. Durante o último ano, o experiente goleiro chegou a cogitar a aposentadoria, aproveitou para curtir um dos seus hobbies favoritos e agora parece estar realmente pronto para escrever um novo capítulo no futebol. Em 12 anos com a camisa do United, David De Gea esteve em campo durante 545 jogos, mas deixou o clube pela porta dos fundos ao final da temporada 22-23. Em reta final de contrato com o United, o goleiro espanhol já havia acertado uma extensão contratual. No entanto, os dirigentes dos Red Devils propuseram ajustes no acordo e o contrato não foi renovado. Livre na janela, De Gea tomou uma decisão mais comum entre jogadores de alto nível, deixou o futebol de lado. Porém, o jornal Athletic buscou fontes próximas ao goleiro que afirmam que ele recusou a aposentadoria após não renovar o seu contrato com os Red Devils. De Gea chega a ser especulado em clubes da Arábia Saudita, Estados Unidos e a Europa. O espanhol não definiu seu futuro, mas deixou claro para amigos e familiares que está disposto a dar a volta por cima no futebol. O meio-campista Fabián Ruiz foi um dos destaques da seleção espanhola na Euro 24 e agora sua permanência no Paris Saint-Germain parece um risco para Luis Enrique. Sob a liderança de Luis de la Fuente, o meia de 28 anos foi fundamental para a conquista do título pela seleção espanhola, o que aumentou seu valor no mercado e chamou a atenção de grandes clubes europeus. Recentemente surgiram rumores da mídia inglesa, divulgados pelo jornalista Duncan Castles, sobre o interesse do Arsenal em contratar Fabián Ruiz. As notícias indicavam que o clube londrino havia iniciado negociações com o PSG para fechar com o espanhol. No entanto, a informação não foi tão aprovada assim por algumas outras fontes. Porém, Fabrício Romano, especialista em mercado de transferências, afirmou que houve abordagem dos Gunners por parte desse mesmo clube para contratar o Ruiz. Ainda assim, o técnico do time francês, Luis Enrique, considera o meio-campista importante no projeto para 24-25. O Fabián Ruiz chegou ao PSG em 22, vindo do Napoli, mas nunca se firmou como um atleta indispensável no time parisiense. Na última temporada, ele participou de 36 partidas, sendo titular em 26 delas sob o comando de Luis Enrique. Apesar disso, suas atuações não convenceram completamente os dirigentes do clube. Agora, porém, a boa atuação na Euro pode garantir a Fabián Ruiz uma nova oportunidade em um elenco que na próxima temporada não terá mais referência de Kylian Mbappé no ataque. O lateral direito Ian Couto estaria mais próximo de se transferir para o Borussia Dortmund. O lateral, jogador da seleção brasileira, teria aceitado a proposta contratual feita pelo clube alemão e a expectativa é de que a negociação seja concluída nos próximos dias. As informações foram publicadas no sábado pelo jornal Sport da Espanha e pelo site The Athletic da Inglaterra.
Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências internacionais, o BVB, Borussia Dortmund, teria oferecido até 30 milhões de euros, 184 milhões de reais, por ele ao Manchester City, dono de seus direitos econômicos. Esse montante incluiria bônus e variáveis. Ainda de acordo com a imprensa europeia, Ian Couto já estaria inclusive pronto para viajar para a Alemanha. Esse interesse no brasileiro foi noticiado na segunda-feira. O Borussia Dortmund contratou recentemente, nessa janela de transferências, o zagueiro Anton e o atacante Guirassy, ambos do Stuttgart. No fim da última temporada, o lateral estendeu seu contrato com o City até junho de 26. Ele foi adquirido pelo conglomerado do clube inglês em 2020, mas nunca atuou pelo time de Manchester. Foi pelo seu bom desempenho no Girona, que conquistou uma inédita classificação para Champions League, que o lateral direito recebeu as primeiras convocações para a seleção brasileira. Ele disputou 39 jogos em 23-24, marcando 2 gols e dando 8 assistências. Outro nome pode deixar o Barcelona por falta de recursos para manter a compra em definitivo, muito porque também não vem conseguindo ter tantas atuações, e ele chama-se João Félix. O time culé não conseguiu chegar a um acordo com o Atlético de Madrid para ter o atacante definitivo e não contará com seu futebol para essa temporada do futebol europeu. Inclusive, os colchoneiros definiram a situação de João, que também estava fora dos planos de Diego Simeone e jogará na Premier League. De acordo com o perfil Rei Transferências, João Félix foi vendido para o Aston Villa em uma operação de 80 milhões de euros, com variáveis, ou seja, o Atlético reembolsará 491 milhões de reais com a saída do português. Aos 24 anos, o atacante chegará ao clube inglês, buscando recuperar sua carreira e atingir todo o seu potencial. Pelo Barcelona, João Félix marcou 10 gols e distribuiu 6 assistências em 44 jogos. Não há nada confirmado, mas a realidade é que a movimentação das transferências envolvendo o Rodrigo estão voltando a ficar fortes para uma provável saída. Nos próprios clipes promocionais do Real Madrid, o jogador mal vem sendo citado. E agora, as apresentações definitivas de Mbappé e Endrick fazem com que o futuro do jogador raio fique cada vez mais balançado no clube merengue. O portal Team Talk trouxe a informação sobre o desejo do Liverpool cada vez mais afiado em contar com o brasileiro Rodrigo, após salientar sobre o interesse de clubes também como City e PSG no atleta raio. Lembrando que Rodrigo tem uma história extensa com o Liverpool, porque em 2017 para 18 ele quase foi transferido do Santos para lá, e só não foi realmente concretizar a transferência porque o então associado ao clube, o ex-volante Elano Bloomer, impediu a negociação. Rodrigo, que por diversas vezes chegou a comentar sobre o sonho que tinha de atuar no Real, algo que aparentemente já foi saciado nesses últimos anos. Não obstante, para vender o atleta, Florentino Pérez pretende fazer jogo duro e não pretende aceitar uma proposta abaixo dos 150 milhões de euros. Isso dá em torno de 850 milhões de reais na cotação atual, ou seja, para tirar o brasileiro de Madrid, o interessado em questão terá que pagar muito caro. O Rodrigo tem contrato até junho de 28 e nessa temporada, somando seleção brasileira e Real Madrid, chegou a disputar cerca de 60 partidas. Nela chegou a marcar mais de 20 gols e distribuindo 12 assistências. Seria uma boa pro O Real Madrid para a nova temporada do futebol europeu está interessado na contratação de Rodri, titular absoluto e uma das referências do Manchester City de Pep Guardiola. O jogador espanhol inclusive foi um dos grandes destaques da Eurocopa 24. Alguns torcedores o consideram como o nome ideal para vencer a bola de ouro desse ano. Porém, nos últimos dias, o nome do jogador vem sendo muito ligado ao Real Madrid, depois de rumores envolvendo um desejo do City em receber o Bellingham em troca. Outra possibilidade ganha força. Isso porque, de acordo com o portal Planeta Real Madrid, o clube espanhol pode vender David Alaba para abrir espaço na folha salarial e assim viabilizar a chegada de Rodri. Entretanto, a fonte destaca que uma saída do austríaco é bastante complicada nesse momento. Alaba se lesionou em 2023 e desde então ainda não voltou a atuar. Contratado pelo Real Madrid na temporada 21-22, Alaba tem um salário bastante elevado. Ele, que tem 102 jogos com a equipe merengue, tem 5 gols e 9 assistências. Revelado pelo Bayern de Munique, o defensor marcou época no futebol alemão, tendo conquistado tudo que disputou. Hoje, com 32 anos, tem contrato até o meio de 26. Ganhou o quer o Barça. A decisão do meio é clara: jogar no Barcelona, seu clube do coração, e onde soma uma passagem na categoria de base antes de se tornar profissional, revela o mesmo jornalista internacional. Ou entende que atuar com os culés seria melhor para o seu desempenho como jogador de futebol, pois além de ser espanhol, tem muitos amigos no clube blaugrana, sendo Lamine um deles. No entanto, o
Barcelona vai precisar melhorar consideravelmente a oferta perante o Leipzig para qualquer tipo de acordo. Isso porque, segundo o jornal Sport, os alemães acharam uma oferta ridícula. O Barça tem pressa para conseguir a operação Dani Olmo, assim como está ansioso por outro espanhol, Nico Williams do Bilbao. O plano é contratar os dois espanhóis de uma vez só. A tendência é que uma nova reunião entre Deco e o agente do meio espanhol aconteça em breve para tratar de vez do assunto. Ex-Liverpool Roberto Firmino tem negociação para voltar ao futebol brasileiro. Ídolo dos Reds, o brasileiro tem contrato no futebol saudita até a temporada 26. Firmino deixou o Liverpool na temporada passada depois de ganhar tudo que disputou com as cores do gigante de Anfield. Em alta, ele recusou permanecer na Inglaterra por uma vida financeiramente melhor e rentável na Arábia. Informações de momento dão conta que o Corinthians está negociando a contratação do jogador brasileiro. O jornal não entra em maiores detalhes, mas a notícia que se espalhou rápido e chegou até a torcida do Timão é que Firmino está sendo negociado com o clube do Parque São Jorge, e a torcida aprova a contratação do atacante para o segundo semestre nacional. A operação Firmino no Corinthians não será nada fácil. O jogador tem um excelente e grande salário no futebol saudita e contrato em vigor por mais uma temporada. Um acordo dependeria da vontade do atleta em retornar ao país. Essa não é a primeira vez que o nome de Firmino ganha força no Brasil. No começo do ano, o jogador chegou a ser ventilado no Atlético Mineiro, mas o alto salário afastou qualquer negócio. O salário mensal de Roberto Firmino no futebol saudita é avaliado em torno de 10 milhões de reais, valor totalmente distante para qualquer clube do futebol brasileiro e até mesmo alguns do futebol europeu. Firmino soma 34 jogos com as cores do Al-Ahly, um dos 4 principais clubes da Arábia Saudita. São 9 gols marcados e 7 assistências realizadas nesse período. Borussia Dortmund é surpreendido com reunião da Juventus na casa de Adeyemi. Karim Adeyemi tem contrato com Borussia Dortmund até junho de 27. O clube alemão pede 35 milhões de euros, aproximadamente 214 milhões de reais na cotação atual. O técnico da Juventus, Cristiano Guintoli, conseguiu uma reunião na casa do atleta em Munique. Ao lado do profissional estava o braço direito de Giuseppe Pompilho. A dupla encontrou com Adeyemi para entender se ele tem vontade de deixar a Bundesliga rumo ao desafio inédito na Série A. O time da Juve está de portas abertas para recebê-lo. Na última temporada, o alemão de 22 anos marcou 5 gols e 2 assistências em 34 jogos disputados com a camisa do Dortmund. Vale lembrar que o clube chegou na final da Champions League. Revelado nas categorias de base do Forster Ried, antes de chegar ao Bayern em 2009, ele ficou na capital por 2 anos, retornando depois à equipe de origem para se preparar para novas aventuras. Desde 22, o ponta esquerdo defende as cores do clube do Signal Iduna Park. Dados e estatísticas do site Transfermarkt mostram que o atacante tem 14 gols e 8 assistências em 66 duelos no Borussia. Apesar da final da Champions que ele perdeu um gol cara a cara, Adeyemi está sendo prestigiado no mercado da bola. Mas comenta embaixo também sobre tudo. Comenta sobre as transferências ou a transferência que mais lhe chamou a atenção. Prazer, eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui e ter a honra de dizer que conclui mais um mercado da bola. Deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!